Oi gente, estamos aqui com o nosso primeiro vídeo na Uluato, né? E eu convidei a Duda então, que trabalha com barras de Access e que me ajudou no meu processo, né, pra eu me encontrar aí na minha carreira. E a gente vai estar então dizendo sobre a nossa trajetória pra estar aqui onde a gente tá trabalhando com o que a gente tá trabalhando. E só pra finalizar mais isso, a gente decidiu falar sobre isso por causa, né, do trânsito que tá ocorrendo, que é Saturno e Plutão em Capricórnio, querendo renascer, né, as nossas estruturas, as nossas metas, nossos objetivos, querendo nos alinhar com o nosso propósito, com a nossa carreira e de uma forma não só material ou não só pensando em dinheiro, né? Porque o Nó do Sul, que é a missão de vida de todo mundo, no momento está em Câncer, que está querendo, né, buscar o amor e a essência, a verdade, o sentimento das coisas. Então acho que é isso. Então, acho que eu fiquei muito feliz da Luísa ter me chamado aqui hoje pra gente conversar um pouquinho sobre isso. Eu acho que é legal a gente falar como a gente se conheceu e de onde a gente se conhece. A gente é vizinhas na praia desde bem pequenas, só que quando eu era pequena eu era uma pessoa muito estranha. Hoje em dia eu ainda sou uma pessoa bem estranha, mas, né, tipo, eu brincava com minhoca, eu pegava o girino na lagoa e todas essas coisas. E daí a gente acabava ficando em grupinhos separados. Eu ficava mais com os meninos rolando na terra e a Luísa ficava mais com a Laura. Com a Laura, brincando de pole. E aquele castelinho que ela tinha que eu amava. Ai, que brincando de pole! Não, mas a Laura tinha... Tu lembra do castelinho que ela tinha? Que era tipo da Cinderela, com umas bonequinhas bem pequenininhas que ficavam no quarto dela. Ai, não. Não? Não. Ai, eu amava aquele castelinho. Não lembro desse castelinho. Mas ela não queria brincar comigo porque eu brincava com minhoca, então a Luísa brincava com o castelinho com ela. Mas enfim, daí depois com o tempo, tipo, a gente sempre conviveu lá na praia, depois, tipo, a vida inteira. E há alguns anos a gente vem percebendo que as duas, tipo, foram tomando guinadas nas suas carreiras, ou no que a gente achava que eram as nossas carreiras, indo realmente para lugares que a gente não esperava. Tipo, seguindo o movimento, né, seguindo o fluxo e acabando em... Eu acredito que, pelo menos pra mim, eu jamais me imaginei trabalhando com barras de Access. Eu sou formada em Direito, eu sou advogada, trabalho com isso. Mas hoje eu acho que a gente veio falar justamente sobre hobbies, que é uma coisa que a Ana e a Luísa do Fome Digital, elas falam que é quando tu junta o teu hobby e ele se transforma no teu business. Tipo, numa forma de tu ganhar dinheiro, enfim, numa forma de tu ter uma profissão, uma carreira ligada a uma coisa que num primeiro momento era pra ser só um hobby. No meu caso, com as barras, foi o seguinte, eu vi um dia no Instagram uma pessoa sugerindo, enfim, ela tinha patrocinado que ela fazia barras de Access e tal, e daí eu comecei a pesquisar. E nisso eu perguntei pra todas as pessoas que eu achei que poderiam saber o que eram barras de Access e ninguém sabia. E como eu sou muito curiosa, eu fiquei tipo assim, tá, não pode ser que as pessoas que eu imaginei que iam saber não conhecem. Então eu comecei a ir atrás, comecei a, tipo, ver se em algum lugar em Porto Alegre tinha isso, quem fazia, como é que funcionava. Comecei a pesquisar. E nisso eu acabei encontrando o curso de barras. E daí, como eu tava, tipo, muito curiosa, eu comentei com meu pai, comentei com meu irmão, e meu pai falou, bom, tá aí, tu e teu irmão querem fazer isso? Porque depois que eu vi, eu conversei com ele, ele ficou bem interessado. Disse, então tá pronto, tu faz o curso e daí tu vai fazendo teu irmão. Quem tem irmão mais velho sabe o quão bravo eu fiquei de achar que eu ia ser escravizada pelo meu irmão mais velho, fazendo barras nele. Mas como eu tava muito curiosa, eu tipo, tá, já que eu vou ganhar o curso e eu só preciso fazer no meu irmão, então tá fechado, tá fechado. Daí eu fiz o curso, acabei me apaixonando, comecei a fazer tipo em amigos e familiares no primeiro momento, fiz em todo mundo lá em casa, todos meus amigos que queriam fazer, fazia também. E com o tempo eu fui percebendo que tinham mais pessoas também que poderiam se beneficiar disso. Com o tempo fui pensando em valores, isso pra mim na época foi o mais difícil.
E eu acho que muita gente passa por isso, que é como colocar um preço no nosso trabalho. Como, tipo... cobrar por isso. Exatamente, tipo, precificar o quanto vale tua hora, quanto vale teu conhecimento, se isso é justo para as pessoas que estão pagando, se tu tá cobrando muito pouco, se tá cobrando muito, qual o valor de mercado. Teve toda uma análise que eu acabei fazendo para chegar no valor que eu ofereço hoje. E na época, no início, era muito difícil. As primeiras pessoas que eu fazia, tipo, eu quase pedia desculpa pra elas de, tipo, tá cobrando. As primeiras sessões que eu fiz, eu cobrava R$50. E eu, tipo, falava isso com, nossa... vergonha. Com vergonha, tipo assim... Inclusive, o Barras ajuda nisso, né? A gente vai explicar mais sobre isso. Total, tipo, quanto mais eu fazia barras, mais eu acabava desbloqueando esse meu medo, minha vergonha, meu receio de, tipo... ganhar dinheiro, que não é sujo, não é errado. Exato, tipo, todas essas crenças limitantes sobre, tipo, o que é dinheiro, se dinheiro fácil ele vale menos, se, tipo, o dinheiro tem que ser muito suado pra ele ter valor, se o dinheiro ele corrompe, se o dinheiro é sujo, se pessoas que têm dinheiro são sujas, que se corrompem fácil. Tudo isso são crenças limitantes, a gente vai falar um pouco mais disso depois. E era uma crença que eu tinha, com certeza. E conforme eu fui fazendo, isso que é muito legal das barras. É quando uma pessoa ela faz barras, tipo no caso, eu como praticante de barras, durante uma sessão de barras, enquanto eu tô limpando as crenças limitantes da pessoa que tá deitada na minha maca, eu tô limpando as minhas crenças limitantes que eu tenho em comum com aquela pessoa. Então isso é muito bom, por isso que eu digo, quanto mais eu faço, porque tipo, mais eu tô me limpando, mais eu tô me trabalhando. E que isso, na verdade, eu tava hoje conversando, né, com meu namorado, Thiago, e eu tava vendo um carinha que eu sigo na internet, agora não vai me vir o nome dele, e na palestra dele ele tava mesmo falando qual é a forma de tu tocar aquele público, né, qual é a forma certa de estar impactando, e é quando tu divide as tuas dores, né, as tuas dores. E isso conversa com a astrologia, que é o Quiron, né? A nossa ferida, então, é uma possibilidade de cura pro outro e de nos curar. E isso é o que a gente tem que buscar, né? Que trabalho é esse que é uma dor pra gente e que, na verdade, nessa dor tá um grande pote de ouro, um grande talento nosso e que a Duda conseguiu se alinhar quando se aproximou da Barras. Sim. Então, através disso, com certeza, é uma cura pra ela, né? Sim. E também, tipo, essa questão sobre o que o cara falou, da gente falar das nossas dores, foi justamente pensando nisso que eu e a Luísa, a gente resolveu gravar esse vídeo, tipo assim, bem aberto, a gente bem despojadas, bem tranquilas, e falando sobre as nossas fraquezas, sobre a nossa vulnerabilidade, sobre a coragem de ser vulnerável, que eu acho que isso é muito importante. A gente vive um momento que a gente não pode mais se esconder atrás de máscaras e as pessoas sabem disso. Quanto mais aberto tu for, quanto mais transparente tu for, mais conexão tu vai ter com todas as pessoas e mais tu vai conseguir impactar positivamente o mundo. É verdade. Sobre a questão de cobranças e de valores e como é difícil, né, a gente pegar e tipo... Até porque eu não sei como é contigo, mas eu imagino que é muito parecido comigo, tipo... Quem sou eu pra chegar pra uma pessoa e falar pra ela quanto custa o que eu faço? Sabe, tipo, foi muito difícil eu trabalhar isso de quanto vale meu tempo, quanto vale meu esforço, quanto vale meu aprendizado. Mas eu acho que, tipo, uma coisa que eu sempre levo em consideração é isso, é o quanto é justo o que eu tô cobrando e quanto é justo pra aquela pessoa também, porque eu acho que não adianta a gente querer fazer o bem pros outros e colocar um preço que seja inacessível. Então... Bom, depois que eu comecei a fazer para amigos, familiares, consegui botar um preço nisso, aconteceu que a minha cunhada, a Ana Olivia, maravilhosa, ela estava uma vez numa palestra e a palestrante, que não tinha nada a ver com aquele assunto naquele primeiro momento, era uma palestra sobre comida e gastronomia, elas entraram no assunto do autoconhecimento, falaram de astrologia, falaram de várias outras técnicas e a palestrante perguntou se alguém conhecia barras de Axis. E a minha cunhada era a única pessoa que conhecia. Daí ela pegou e falou, não só conheço como quem faz em mim é a minha cunhada, né, a irmã do meu namorado. E daí nisso as pessoas que estavam lá começaram a perguntar, mas eu também quero, me passa o número dela e tudo mais. E daí foi nesse momento que o meu hobby se tornou um business, o meu hobby business. Porque daí foi quando eu fui atrás de uma sala, de um espaço mais profissional. Foi quando eu, tipo... Tu viu a necessidade, tu começou a enxergar que não era só um hobby, Exato. Não era só pros amigos, não era só às vezes. Exato, e percebi que, tipo, se aquilo fazia tão bem pras pessoas que eu amava, por que não podia fazer bem pra todo mundo, sabe?
E daí foi nesse momento que eu comecei a atender, tipo, numa sala particular, comecei a ter a minha própria agenda, ter um espaço reservado da minha semana justamente para isso. E eu sou muito feliz, falando assim de carreira, eu sou muito feliz em ser o que eu brinco, né? Que é multifacetada. É tipo, eu sou advogada, eu sou praticante de barras de access, eu sou mediadora voluntária, eu vou ser consteladora um dia. Já comecei minha formação em constelação. E eu acho que é muito importante a gente pensar nisso, assim, de que justamente uma pessoa que faz muitas coisas não necessariamente significa que ela tá perdida, só significa talvez que ela goste de muitas coisas. E também uma pessoa que faz só uma coisa e faz muito bem não tem problema também. Mas eu acho que a gente tem que cada vez mais respeitar essas individualidades, sabe? Uhum. E tentar se alinhar, né, com exatamente esse termo que as gurias aí criaram, bolaram e nasceu numa brincadeira. E que é a verdade, a gente tem que começar, né, eu mesmo fiz um post sobre isso, e começar a tentar entender qual que é a nossa carreira e que ela não tem que ser chata, ela não tem que ser suando, né, a camiseta, se esforçando, ralando, pode ser alguma coisa divertida. Óbvio que vai ter que ter seriedade, vai ter que ter disciplina, mas que a gente pode sim trabalhar com o que a gente ama, né? Sim. E falando um pouco daí de astrologia, ligado às barras, esse ano minha Revolução Solar mostra que, tipo, tava totalmente focado pra trabalhar com cura, sabe? Embora, tipo, a minha profissão original, entre aspas, seja advocacia, a minha casa 12, eu acho que fala muito que eu deveria ir atrás disso, de trabalhar com cura, trabalhar curando as pessoas e buscando, tipo, não só a minha cura, como a cura dos outros. E a Luísa sabe que o meu Kiron fala muito disso também. A minha ferida é justamente me curar enquanto eu curo os outros, então foi muito legal ter encontrado esse outro propósito de vida, um dos tantos que eu acredito que a gente tenha no decorrer da nossa jornada. Isso que tu falou eu acho legal também de falar, que as pessoas elas buscam muito, qual é o meu propósito, por que eu tô aqui na Terra, qual é a minha grande carreira, e gente, a gente não vai pegar um final de semana ou um ano sabático, não, a gente não vai tirar um tempo para refletir, um dia, um fim de e chegar a uma conclusão. Porque não existe, né? Não existe um grande propósito. A gente tem que, nesse grande propósito, vai ter vários, milhares pequenos propósitos e a gente tem que começar com o que é a necessidade agora. Qual é o meu propósito no agora? Quais são os meus objetivos? O que eu quero? Quais são minhas necessidades? Então tenta focar no teu presente, porque daí vai se desenrolando. E depois disso, claro, tu vai, quando olhar pra trás, ver que, né, tu alcançou esse grande propósito, que nele tem vários pequenininhos. E uma coisa que eu acho muito legal da gente falar, e daí falando de astrologia, foi aquela consulta que a gente fez, e que era justamente, tipo, que a astrologia, claro, ela é um mapa astral, mas também é a revolução solar, que é... Por mim, na minha concepção de vida, todo mundo tem que fazer sua concepção... Sua revolução solar todos os anos. Porque, por exemplo, esse ano, no início do ano, eu tava muito em dúvida se eu seguia, tipo, por um lado ou por outro. Eu tava pensando se eu focava totalmente na minha carreira acadêmica ou se eu focava em outras questões e outros cursos que eu gostaria de me profissionalizar. E fazer um curso fora, no exterior. Tinha essa possibilidade também, e a Luísa sabe que eu tava bem angustiada no início do ano, mas daí, tipo, com as barras e com a astrologia fui cada vez me alinhando mais, e o que a gente conversou era justamente isso, tipo, nesse ano tava muito forte pra mim trabalhar com cura, tipo, não que eu não fosse seguir carreira acadêmica, tanto que comecei uma pós-graduação, mas em constelações familiares, então acaba ficando tudo entrelaçado. Alinhado. Mas dizia que o que realmente estava mais forte pra mim era trabalhar com cura e buscar cura. Então, acabei, tipo, deixando essa questão de estudar fora de lado, por hora. Comecei a fazer uma formação em constelação familiar, que é um assunto que a gente acha incrível, que até a Luísa pretende trazer aqui. Sim, com certeza. Aqui no canal. Enfim, assim, então acho que é muito importante também ter essa clareza da revolução solar. Até porque pra mim a astrologia é isso, né? No final das contas, tipo, tu sabe o que o teu coração quer
mas às vezes tu não consegue decidir racionalmente e tu ter um norte... Não consegue enxergar. E tu ter um norte, assim, mais racional, digamos, de tu ter, tipo... Um mapa. Um mapa, exatamente. Um mapa te falando, olha, talvez nesse momento o melhor seja seguir nesse caminho. Me dá uma tranquilidade muito grande, assim. Eu sou uma pessoa bem mais feliz agora. Que bom. Eu quero em outro momento, claro, falar toda a minha trajetória pra chegar até aqui. Mas eu quero dar pinceladas agora, né? Pra quem não sabe, eu sou formada em marketing. E faço pós-graduação em marketing digital, né? Produção e gestão de conteúdos digitais. E eu simplesmente nunca consegui trabalhar para os outros, né? Eu logo me desinteressava, eu simplesmente odiava o fato de ter que ter horário, bater cartão. E tinha até uma certa dificuldade, assim, em respeitar a hierarquia dentro, né, de uma empresa. Enfim, e eu acho importante a gente entender, gente, tá tudo bem. Só que eu me cobrava muito, eu ficava, meu Deus, eu tenho que ter meu próprio negócio, ou não, ou achava, meu Deus, será que eu tô sendo uma metida, ou uma pessoa idiota que não pode... Mas não, às vezes tu não tá moldado pra aquele quadradinho, né? E às vezes também aquele quadradinho faz sentido pra ti. Enfim, eu sei que nesse meio aí empresarial, né, eu não consegui me adaptar e eu, né, acabei, né, por questões de vida, em momentos difíceis que tu tem que encarar, sei lá, a tua dificuldade, eu acabei me aproximando mais do meu hobby, que conversa com o que a Duda falou, né? Que sempre, durante a faculdade inteira, ao invés de estar lá focada no meu estudo, eu tava ali buscando os planetas, os signos, eu tava o tempo todo lendo disso, né? Só que eu não conseguia perceber isso em mim, eu conseguia perceber nos outros. Por exemplo, né, meu namorado, quando eu conheci ele fazia engenharia civil. E simplesmente ele procurava o tempo inteiro de comida, de faca, querendo comprar coisas, né? Querendo, enfim, mergulhar nesse mundo. E eu falei pra ele, amor, sério? Tipo, se tu gosta disso, troca de curso. Eu sei que engenharia tem um nome que é super show, super bacana e talvez seja mais seguro, mas eu tenho certeza que se tu for pra gastronomia, tu vai brilhar, porque tu ama isso e depois vai acontecer. Sim. E ele trocou e eu conseguia, tipo, ajudar e falar e ver isso nitidamente nos outros, só que eu não conseguia me enxergar. Então, naquele momento que tu passa por separação de pai e mãe, passa por, sei lá, pode ser qualquer, pode ser uma morte, pode ser uma separação tua mesmo com um namorado. Quando tu tá ali num problema que tu consegue parar de estar naquele piloto automático, tu tenta, né, te realinhar com o que é tu. E foi num momento desses, que outro dia eu me aprofundo mais, que eu acabei me aproximando de novo, né, da astrologia, que sempre foi minha paixão, que sempre foi o que eu busquei. E por isso que eu falo, pensem, né, no que é pra vocês. Quando vocês são criança, qual eram os hobbies? Ou hoje em dia, o que vocês curtem fazer? Tenta dar mais atenção pra isso. Mas enfim, nesse momento todo de dor, eu consegui me aproximar disso e eu fui me aproximando muito da espiritualidade. E aí eu fiz sim, me aproximei do Reiki, me aproximei de Theta Healing, me aproximei de barras, e é por isso que eu quero também explicar isso. Assim, tipo, quando a gente conversou a primeira vez, tu tava me falando todas as coisas de, tipo, essas dificuldades que tu tava de, por exemplo, alguém te procurar pra tu fazer um mapa astral, e tu me contava que bastante gente te procurava, porque não adianta, quando a gente ama uma coisa, a gente fala disso, principalmente astrologia, tu começa a falar, a primeira coisa que a pessoa fala assim, me faz meu mapa astral. Tipo, eu não sou astróloga, eu não sei fazer mapa astral, e daí eu sempre indico pra quem sabe. Mas, tipo, quando tu sabe fazer mapa astral e a pessoa te pede, tipo, o certo é, né, tu falar, claro, vou fazer teu mapa astral. E daí eu lembro quando a gente conversou a primeira vez, tu me falava muito dessa tua insegurança de, tipo, como é que eu vou entregar algo fechado pra essa pessoa se, tipo, quando eu vejo o mapa de alguém, eu vejo um universo, tipo, tem tantos aspectos que eu posso falar, tantas coisas que eu posso tratar. E eu lembro que no início, Na verdade, a primeira vez que eu te procurei, eu tava já há mais de um ano sem trabalhar. E eu tava sentindo a necessidade de começar. Eu precisava, eu tava enfurnada dentro de casa. É verdade. E tipo, tava bem no meu relacionamento, tava bem com os meus amigos, mas tinha algo gritando dentro de mim que eu tava
É verdade. Horrível. Eu pulei. E daí a gente se encontrou sessão. no aniversário da Laura. Não foi antes. A Laura me contou que tu tava fazendo barras e eu já tinha lido alguma coisa. Agosto do ano passado. E agosto do ano passado. Olha como foi revolucionário. Nossa, muito rápido. E daí eu fui até a Duda, fui até Porto Alegre, fiz a sessão e foi super especial. E eu lembro que no mesmo dia eu fui contratada para o emprego. Sim, o que No foi... mesmo dia. No mesmo dia. O que foi mais engraçado foi que tu me mandou um áudio, tipo, ela saindo de Novo Hamburgo indo até Porto Alegre. Tu me mandou um áudio justamente falando que tinham... Porque, na verdade, primeiro a gente conversou por áudio antes de marcar e tu já E eu ia falei fazer que eu tava... entrevista. Não, eu comecei a falar contigo. Eu tinha feito o mapa dos sonhos, gente. Mapa dos sonhos, façam. E eu tinha começado a pintar oportunidades. Só que eu não tava sentindo que ia realmente, né, acontecer. E daí a gente se trocou áudio e tu começou a me explicar o que era barras. Que no próximo vídeo a gente vai explicar o que é. E aí eu lembro que eu falei, Duda, eu já tô sentindo minha cabeça. Ela tá formigando, lembra? Sim. E daí nisso, antes mesmo da nossa primeira sessão, quando eu lembro que tu tava indo pra lá, faltava tipo 20 minutos pra ela chegar, pra gente fazer a sessão entre o trajeto Novo Hamburgo e Porto Alegre. E daí tu me mandou um áudio dizendo que tinham acabado de te ligar pra dizer que tu tinha sido contratada. Lembra? Antes? Foi antes? Foi antes? Eu tenho a impressão que sim, eu vou ter que confirmar essa informação. Não, foi quando eu saí da tua casa. Eu tava voltando na BR pra minha casa. E aí... Ah, acho que sim. Depois Pode do ser. Barras, foi? Foi. E aí eu tipo, meu Deus, já fui contratada e já tá dando efeito. Tipo, Sim. Ah, foi muito legal. foi muito legal. Sim, tá. Então a primeira vez foi isso. Tipo, era quando tu tava buscando emprego, mas daí tu entrou nesse emprego E era... eu não era astrologia ainda. Não. Eu tava, tipo, me aproximando muito fundo disso, mas não vi ainda que isso seria um trabalho. E daí eu lembro que começou a te incomodar essas questões que tu comentou antes, assim, da questão de se encaixar numa caixinha, bater ponto, todas essas coisas que, tipo, hoje a gente já sabe, né, que tem pessoas que não se adaptam a isso, tem pessoas que se adaptam super bem, tem pessoas que precisam de rotina e tem pessoas que, tipo, têm seu próprio tempo. E isso não invalida uma coisa ou outra, até porque, tipo, a tua produção, ela tá muito mais ligada à tua capacidade de né, fazer o que tu precisa fazer e se sentir bem fazendo aquilo, muito mais do que, tipo, tu, sei lá, precisar entrar às 8 no escritório e sair às 10. Não, Entende? depende de quão conectado tu tá com aquela coisa. Exato. E daí, então, a primeira vez foi isso, daí a segunda foi porque tu já tava sentindo esse desconforto de que, tipo, aquele não era teu propósito, não tava gostando. Eu já tava começando com os mapas, Isso. só que eu não conseguia cobrar É. crença limitante de dinheiro, que daí a gente vai trazer esse assunto na explicação do Barras. E também tinha pintado uma oportunidade muito bacana, só que envolvia vídeo e eu... Baixa autoestima, né? De um lado, eu nunca senti que eu tinha, mas na hora de gravar e botar a cara a tapa mesmo, eu precisei desse auxílio também da Duda. Sim. E a segunda sessão, então, foi incrível. Eu saí grog, né? Foi muito Eu legal. saí, assim, tipo, flutuando, assim. Parecia que eu nem conseguia conversar direito de tantos pensamentos. Parecia que foi limpando tanta coisa. Foi, tipo, muito, muito louco. Essa segunda sessão foi muito engraçada, porque, tipo, a gente tava numa... A gente veraneia juntas, né? E Ah, daí tá, tem- conta isso. E daí tem, tipo, uma aula de ginástica, de funcional. E daí a Cripa não sabia que eu tava lá, e realmente eu não tava. Eu tinha resolvido, tipo, de última hora ir pra praia, e daí quando ela me encontrou, ela, ai meu Deus, eu não sabia que tu tava aqui. E nisso tu já tinha pensado que tu queria fazer barras Sim, comigo, mas eu não queria de tinha novo, falado nada. E daí a gente tava durante a aula, assim, daí daqui a pouco ela tá do meu lado, sei lá, fazendo abdominal, ela me olha e fala assim, olha só, eu tenho uma proposta, o que tu acha de eu faço uma análise do teu mapa e tiro cartas pra ti? Ah, eu tinha ganhado a cartinha de tarô. Sim. É. E tu queria muito tarô, né? Eu queria muito. O que foi mais bizarro nisso tudo, assim, tipo, bizarro não, né? O universo ele é perfeito, a conexão É perfeito. é tipo, inacreditável. Eu tava, antes de ir pra aula, eu tava falando com uma menina, marcando horário pra fazer tarô com ela. Tipo, 10 minutos antes de ir pra aula, tipo, eu larguei o celular falando pra menina assim, olha só, a gente tem que fazer tarô. Quero marcar contigo na tua agenda e tal. Larguei o celular, fui pra aula, encontrei a Cripa. No meio da aula ela me olha e fala assim, o que tu acha? Tipo, eu tiro as cartas pra ti e faço uma análise de alguma casa tua, tipo, sei lá, carreira, alguma coisa que tu quiser.
e tu corre barras pra mim. E deu papo, já era, tipo... Já era, deu, tinha. tá, tudo bem? Sim, daí a gente fica naquela coisa com medo que o outro não quer. Sim. Aí as duas super queriam, né? Foram pra casa tomar banho e daí foram lá. Sim, daí foi muito legal, porque daí, tipo, daí eu fui pra casa dela, daí primeiro a gente fez isso, tipo, ela fez uma análise do meu mapa e sobre aquilo que a gente comentou antes, assim, no outro vídeo, sobre a questão de que eu tava bastante confusa, se eu seguia carreira acadêmica, se eu focava, tipo, nas barras e em constelação familiar e no direito e o que eu fazia. E daí a gente fez foi muito legal, a Luísa, ela analisou várias coisas, assim, pra mim. E daí tirou as cartinhas do tarô, que foi muito legal também. Isso eu acho importante dizer. O quê? Porque, tipo assim, eu fiz a análise do mapa da Duda, Isso. aí a gente se aprofundou naquilo, e aí eu ainda tava muito insegura, era ainda meus, sei lá, quinto mapa. Era realmente bem muito inicial. no início. Bem no início. Bem no início. E aí eu tinha ganho de uma amiga tarô. E eu tinha aberto na lua cheia, tinha feito todo o ritual lá, energizado ele e fui abrir pra Duda, só que eu não tinha segurança e parecia assim que eu não tinha certeza se eu queria seguir ali com aquele caminho do tarô. E foi nisso que a Duda me ajudou, porque daí ela falou assim, meu Deus, Luísa, tipo, enquanto tu falava de astrologia, tu tava tipo glow, tua cara tava brilhando. Total. Tipo, tu falava as coisas e tudo fazia sentido e quando tu tocou nas cartinhas, tipo, tua energia baixou, Foi né? Tu falou totalmente tudo assim. isso. É, tipo, enquanto ela tava falando desse jeito que você sabe que ela fala e que todo mundo que já fez mapa com ela sabe que, tipo, ela fica super desenvolta e maravilhosa e, tipo, realmente se ilumina. E quando ela começou com o tarô, tipo, parecia que, sei lá, tinham desligado a luz do lugar que a gente tava. Tipo, Isso foi muito importante pra mim. nossa, ter dito aquilo. E daí eu falei pra ela, tipo assim, nossa, quando tava falando do meu mapa, tipo, tu tava muito maravilhosa, tipo, tava incrível, tava linda, e depois que tu começou com o tarô, parecia que tu ia cada vez te encolhendo mais, sabe? E que isso não é que a gente é contra tarô, Nem contra astrologia. Tipo, não, é só que, tipo, realmente não era aquela linha Sim. que era pra mim. O que fazia sentido Pra mim. E daí depois disso, depois disso tudo a gente jantou juntas, e daí a gente foi fazer as barras dela. Nossa, e daí foi incrível. E daí foi incrível. E daí foi muito engraçado, porque, tipo, normalmente numa sessão de barras, a gente vai falar um pouquinho melhor depois, tipo, normalmente como é uma sessão, como as pessoas se sentem um pouquinho. Eu não gosto de falar muito, até pra não induzir as pessoas, eu tenho visto isso. As pessoas daí elas ficam ansiosas, tipo, é pra ser um momento bom e relaxante. E é bom. É maravilhoso. Só que elas acabam, tipo, ficando ansiosas, porque, eu cheguei lá e não dormi, então deu errado. Tipo, não é isso. Não, e é isso que eu queria falar. Gente, nesse caminho de autoconhecimento, eu acho muito assim, ó, comecem com astrologia e próximo passo barras. Inclusive, as minhas clientes eu tenho sempre tentado indicar, né, pra Duda, porque eu acho que, assim, o primeiro barras já foi incrível e é muito legal que tu não precisa estar consciente do que tu tá buscando, já funciona. Depois a gente vai explicar, calma que a gente jura que vai explicar pra vocês. Mas na minha segunda sessão, quando eu já tava, né, alinhada com o meu propósito e eu tava muito estudando aquilo e já tava, né, o autoconhecimento já tinha jogado luz em muitos aspectos escuros, né, inconscientes meus, foi muito bom, porque quando tu sabe, quando tu tá mais consciente, quando tu tá mais acordado, e por isso que eu acho importante que a astrologia consegue iluminar muitas questões pra ti, aí tu pega o barras e é como se potencializa muito. Tipo, essa sessão eu totalmente foi como se eu estivesse meditando, né? Eu falei, gente, parecia que ia limpando. Sabe quando tu vai desligando uma tela do computador? Parecia que, tipo, todos os meus pensamentos iam se desligando e eu tava realmente... Acho que foi a primeira vez, por mais que eu faça yoga, por mais que eu tente fazer meditação guiada, eu acho que foi a primeira vez que eu entrei no estado de teta. Acho que sim, é. É teta que diz? É, teta é mais o... É que, na verdade, quando a gente trabalha com física quântica, esse estado de teta é aquele estado de meditação profunda, que a gente consegue realmente fazer essa limpeza das crenças limitantes, consegue analisar o que está nos obstruindo e consegue fazer os desbloqueios energéticos. Então é estado de teta. É, eu lembro que tu comentou que é que tem nomenclaturas, diferente nome pra dizer meio que o estado esse de meditação. E foi muito bom e me ajudou muito, porque aquela proposta que tinha aparecido pra mim, que era justamente fazer vídeo, eu
não tava conseguindo gravar. Eu ligava o computador e simplesmente não saía uma palavra. E depois que eu fiz com a Duda, eu tô, tipo, super fazendo vídeo. A gente tá fazendo vídeo agora, então, tipo, funciona mesmo. Sim, e foi muito engraçado, porque, tipo, não deu 2 dias, assim, tipo, no dia seguinte tu já me mandou uma mensagem dizendo que tinha conseguido gravar uns vídeos, mas assim, só mandou uns WhatsApp mesmo. Daí 2 dias depois mandou um áudio de 5 minutos me falando como, tipo, tinha desbloqueado muito e que, tipo, essa questão da insegurança de como tu vai estar falando pra câmera, como, tipo, tua voz vai sair, se tu vai estar bonita, se a luz vai estar boa, todas essas questões que a gente, bom, sendo da nossa geração, a gente se preocupa horrores. Como tudo tinha fluído, tinha sido maravilhoso e, tipo... E foi depois disso meu primeiro vídeo também. Foi o primeiro, E daí eu até respondi pra Cripa, assim, pra Luísa, e a gente conversou um pouco sobre isso, de como esse feedback das pessoas é a coisa mais importante pra nós, assim, pra quem trabalha com cura, com autoconhecimento, com realmente, tipo, ajudar os outros a encontrar o seu propósito e viver de uma forma mais feliz, porque é isso. É viver de uma forma mais leve, saber quais são os teus pontos fracos, conseguir fazer esses desbloqueios para que eles não te impeçam de buscar a felicidade mesmo e se sentir bem consigo mesmo. O feedback é essencial. Pra nós. E eu acho que nem só pra nós sim, porque talvez essas terapias holísticas, né, elas não são tão aceitas ainda. Eu tenho certeza que cada vez vai ter mais força aí no mercado. Ainda mais porque o Brasil tem um campo muito forte. Tem. E tem um propósito muito forte, né? Sim. Estaremos exportando aí muito autoconhecimento e fazendo parte aí dessa consciência coletiva. Mas não só isso, né? Em qualquer carreira eu vejo, tipo, minha amiga, pode ser direito, pode ser farmácia. Gente, dê feedback para as pessoas. O que é o feedback, né? É dar o retorno daquele atendimento ou daquele serviço, porque a pessoa, às vezes, a gente não sabe o que ela tá passando e ela pode parecer super mega incrível pra ti, mas dentro dela, a gente não sabe qual que é a verdade dela. E no momento que tu dá o feedback e se tu gosta de alguma coisa, é muito válido, é muito importante, fale isso, né? Porque é como um combustível, é como realmente botar lá lenha na fogueira, e eu acho que a gente consegue estar ajudando as pessoas a incendiar essa chama e essa luz dos seus talentos. E a gente só consegue se aperfeiçoar sabendo se a gente tá fazendo certo ou não. Então o feedback é muito importante pra isso também, tipo, tanto pra ser um combustível para as coisas que estão boas, como pra conseguir corrigir aquilo que não tá bom. Então críticas construtivas, né? Sim, são sempre importantes. Bem-vindas. Acho que é isso. No próximo vídeo, que com certeza a gente vai ter que fazer uns 3 vídeos desse, porque a gente não calou a boca, mas foi a primeira vez nossa, né? Eu espero que não esteja tão confuso pra vocês, mas tipo, pra nós tá fluindo muito, então eu espero que vocês estejam aproveitando isso tanto quanto a gente aproveitou fazer esse vídeo pra vocês. E também se tiver dúvida, né, vamos fazer meio blogueiro aí, comenta, nos escreva, nos envia mensagem, fala a sua opinião, a gente quer saber, com certeza. A gente pode gravar outro vídeo juntas. Com certeza. Já. Acho que é isso. Então é isso. Tchau, gente. Um beijo. Obrigada pra quem nos ouviu.